Olá a todos, estamos de volta para o quarto episódio, depois de um pequeno intervalo de 3 semanas, que também eu de vez em quando preciso de fazer uma pausa para refletir, para me reagrupar, para me realinhar, porque a vida acontece e é isso, e de vez em quando temos que nos organizar internamente e temos que dar um bocadinho de espaço para refletir, para depois começarmos de novo. Hoje vamos abordar aqui um tema que pessoalmente me traz um certo gozo, a espiritualidade, com o objetivo de tentar aqui normalizar e desmistificar o conceito, a noção e a ideia de espiritualidade e também para que possamos ter aqui um tema um bocadinho mais refrescante depois de 3 episódios seguidos a dar porrada no ego. Bastante bem dada, tenho eu a dizer. Mas agora acho que já estamos um bocadinho melhor preparados e com o coração mais aberto para entrarmos noutras viagens. E assim sendo, vamos a isto. Sinto que para começarmos é importante para mim e talvez para vocês que entendam a minha noção de espiritualidade e como é que eu encaro essa faceta na minha vida. E assim sendo, sinto que é importante também que entendam que para mim a espiritualidade é algo natural e bastante normal na minha vida. Não é sequer algo que eu tenha de forçar ou que eu tenha que pensar muito sobre para poder incluir na minha vida. É simplesmente algo que está sempre comigo, é uma parte de mim e, sobretudo, é algo que me apaixona. Infelizmente, na nossa sociedade ainda existe muito aquele preconceito, aquele estereótipo que nos diz que quem está ligado à espiritualidade, quem acredita nesse tipo de coisas, é assim um bocadinho cucu, maluquinha da cabeça. No entanto, sinto que estamos a melhorar. Está a ser um caminho longo, mas acho que estamos a melhorar. Conseguimos ver cada vez mais pessoas a estarem abertas à espiritualidade e a descobrirem-se a si mesmas, seja lá o que isso for. E isto leva-me à primeira questão deste episódio, relacionada com este tema, que é as muitas formas de estar na espiritualidade. Porque eu sinto que muitas pessoas que não estão ligadas a este tema e que não acreditam têm muito aquela ideia de que todas as pessoas que são espirituais e que investem o seu tempo nesta área, que acreditam todas na mesma coisa, que fazem todas a mesma coisa e que defendem todas a mesma coisa. E isto não é verdade. A espiritualidade, tal como a filosofia, como a política, como a ciência, tem diversas ramificações, diversos estilos, diversas opções, que a malta não tem noção da quantidade de categorias, subcategorias, subcategorias que existem na espiritualidade. No entanto, existe algo que nos liga a todos, que acaba por ser o facto de acreditarmos que existe algo mais do que o nosso corpo físico, do que a nossa mente, do que a nossa personalidade e ainda uma grande sede de autodescoberta. Portanto, isto na espiritualidade há para todos os gostos. Há de tudo e de mais alguma coisa. E normalmente quem se inicia nesse caminho da autodescoberta espiritual acaba por normalmente querer explorar diversas áreas da espiritualidade. Faz parte do caminho. Algumas pessoas não o fazem, algumas pessoas dedicam-se pura e simplesmente a um só setor, mas, por exemplo, na minha experiência pessoal, eu posso dizer que explorei, aprendi, experimentei diversas áreas da espiritualidade até chegar aonde estou hoje. Sempre com o objetivo de me conhecer melhor, sempre com o objetivo de conhecer e explorar outras ideias, outras perspectivas. Porque eu acho mesmo e sinto no meu coração
que é tão importante nós podermos explorar certas coisas para percebermos o que é que ressoa connosco, o que é que nos faz sentido. E muitas vezes certas coisas fazem todo o sentido do mundo naquela altura e depois deixam de fazer. Porque a sua função foi cumprida naquela altura e nós mudamos e vamos descobrindo outras coisas e vamos explorando cada vez mais partes de nós que não estavam à mostra e eventualmente acabamos por encontrar o nosso caminho e aquilo que nos faz sentir mais alinhados e equilibrados. Eu tive a sorte, porque considero que é uma sorte, poder entrar em contacto com tantas disciplinas diferentes. Eu tive a sorte de poder explorar coisas diferentes e conhecer pessoas diferentes e especialistas em cada uma das áreas e ter tido a liberdade de poder adquirir o conhecimento necessário e para conseguir descobrir-me de uma forma tão profunda. Eu não sei se algum de vocês teve ou está a ter a mesma experiência que eu tive, especialmente se são da mesma geração que eu. Eu tenho 32, portanto, se vocês são da mesma geração que eu, nós quando éramos mais novos, a espiritualidade era encarada de uma forma muito diferente do que é agora. Eu não sei se vocês se lembram disto, mas quando nós éramos mais miúdos, a espiritualidade girava muito à volta do espiritismo, que é uma das grandes disciplinas da espiritualidade. As casas espíritas, os livros sobre reencarnação, vidas passadas. Todas essas coisas super interessantes, mas tão pouco disponibilizadas na altura. A espiritualidade, quando nós éramos mais novos, girava muito à volta disto, ou daquele senhor ou senhora mais antigos que viviam naquelas aldeias e que tiravam o mau olhado e faziam uma bênção e falavam com espíritos e ajudavam as crianças a conseguirem dormir à noite. A espiritualidade girava toda muito à volta disto. E claro, era algo super escondido ainda, era tabu. Eu lembro-me, e tive a sorte a este nível, de crescer numa família muito aberta a esta temática. E eu lembro-me de certos membros da minha família lerem livros sobre espiritismo, por exemplo, em sítios públicos e terem que colocar uma capa no livro do lado de fora para esconder o título do livro, para que as pessoas não soubessem o que é que elas estavam a ler. Quem ia às casas espíritas e quem ia a estas pessoas mais antigas nas aldeias não falava sobre isto. Era algo que se sabia dentro da família, mas não era algo que se partilhasse com os amigos, não era algo que se partilhasse na vida social, na vida pública. Nada disto era cool. Na altura até era algo um bocadinho a dar aquela vibe do caça à bruxa. Estão a ver? No entanto, os tempos foram avançando. Felizmente a espiritualidade começou a ser algo mais normalizado. Pessoalmente, depois dessa fase, começou a aparecer o tarô, o reiki, o magnified healing, o xamanismo, as terapias quânticas, as constelações familiares, por aí fora. E foi muito interessante o que eu fui aprendendo. Eu comecei este caminho muito, muito nova, desde que nasci praticamente, que me lembro de ser pessoa. Primeiro que tudo porque sempre foi um assunto que me interessou, por diversas razões. E segundo ponto porque lá está, eu tive a sorte nesse aspecto de ter estado sempre rodeada de pessoas abertas a estas temáticas. Isso permitiu-me ter a liberdade que eu precisei para explorar aquilo que eu queria explorar. Entre todas estas categorias, dentro desta grande categoria de espiritualidade, também fui à catequese. E isto pode parecer que não tem nada a ver, mas tem, porque a própria religião é uma vertente da espiritualidade. Eu não sou católica praticante, nunca fui,
Tenho algumas pessoas na família que são bastante religiosas, porque vêm de uma zona do país muito ligada a Fátima e ao Santuário de Fátima e às aparições e aos pastorinhos. Sempre foi um assunto que eu respeitei imenso. São locais, histórias e sabedorias que eu respeito muito, que acho que foram e continuam a ser um marco muito importante na espiritualidade em Portugal. E acho que esse foi o meu maior contacto com a religião que eu tive, mas que, como podem ver, começou aí. E existem muitas pessoas no mundo que descartam a espiritualidade como sendo algo para maluquinhos. Sendo um conto de fadas, uma ilusão. No entanto, quem é aberto à espiritualidade sabe perfeitamente que isto para nós é tão natural como respirar. Eu não sei como é que vocês vivem a vossa espiritualidade e não há certos nem errados, mas ser espiritual ou ser aberto à espiritualidade não significa que nós só saibamos falar sobre isto, que nós passemos o dia inteiro a falar sobre o mesmo assunto, ou que tudo à nossa volta gira à volta disto. Ser espiritual é, como eu disse, algo natural para nós. É como o sol aparecer todos os dias de manhã. O que nós achamos absolutamente natural, nem sequer precisamos de pensar muito sobre isso. Sabemos que aqui está, ao fim e ao cabo, é igual para as pessoas que não são abertas à espiritualidade ou que não acreditam. Vocês acordam todos os dias e para vocês, pronto, existe o vosso corpo, existe a vossa mente, existem as vossas emoções, vocês vivem a vossa vida, acordam todos os dias e não pensam nisto. Fazem a vossa vida e tal e qual. Pronto, para nós é exatamente a mesma coisa, só que para além de acreditarmos nessas coisas todas em que vocês acreditam, ainda existe outra parte de nós na qual nós acreditamos e que para nós está ali e que para nós é algo super natural, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, que é a nossa essência. E eu sei e sinto que estamos a viver uma altura na humanidade em que todos nós temos que estar dentro de uma caixa. Mas as coisas não funcionam assim. Eu desafio-vos a colocarem 10 pessoas diferentes dentro de uma sala, 10 pessoas abertas à espiritualidade e que estejam em contacto com essa área. Desafio-vos a colocarem essas 10 pessoas dentro de uma sala e a fazerem questões. E vocês vão perceber que provavelmente essas 10 pessoas têm em comum a espiritualidade, ou seja, têm em comum acreditarem que existe algo mais para além do nosso corpo físico, mas, no entanto, aquilo que defendem, ou aquilo em que acreditam, ou aquilo que praticam, são coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. É por isso que, às vezes, antes de questionarmos certas coisas ou até criarmos preconceitos ou estereótipos, é importante explorarmos as coisas antes de colocarmos tudo no mesmo saco ou antes de descartarmos coisas só porque sim. E isto acontece na espiritualidade, acontece na política, acontece na ciência, acontece na filosofia, acontece nas coisas mais triviais da nossa vida. E neste caso, como estamos a falar de espiritualidade, é engraçado porque existem muitas pessoas, a ideia que elas têm da espiritualidade é muito limitada. E lá está, acham que a espiritualidade é só uma coisa. E acabam por descartar. No entanto, se calhar, se tivéssemos uma conversa sobre uma certa área da espiritualidade, ou sobre uma certa prática, ou sobre uma certa ideia, essas mesmas pessoas até iriam dizer: isso até faz sentido. Até era capaz de me identificar com isso. Olha, essa ideia até ressoa comigo. Mas numa de liberdade, numa de descontração, sem termos que ter um rótulo, sem termos que colocar-nos dentro de caixas. É importante começarmos a levar esta temática como uma coisa natural, uma coisa normal. Até uma coisa que se possa falar com a mesma liberdade com que se fala de política. Quando vamos ao café com os amigos.
tornar a espiritualidade numa coisa tão natural e tão normal como falarmos de arte, de viagens, de família. Porque o mundo não tem de estar dividido entre a ciência e a espiritualidade, os céticos e os crentes. O mundo não tem de estar dividido assim. Todos nós somos livres de acreditar em certas coisas e de não acreditar em outras. E podemos misturar tudo. Eu acredito na ciência, no entanto sou uma pessoa espiritual. A espiritualidade e a ciência podem coexistir. E quanto mais normalizarmos isto, mais fácil será para todos nós permitirmos-nos explorar diferentes coisas na vida. Isto vem a propósito do quê? Abrir o coração implica estar aberto a várias possibilidades. Implica estar aberto a coisas que muitas vezes nós não conseguimos explicar. E a intuição, por exemplo, é algo que não é explicável. E se queremos entrar em contacto com a nossa intuição, é importante que estejamos abertos e que estejamos dispostos a aceitar que existem coisas que não se explicam. Mas que existem e que estão ali. E está tudo bem com isso. Está tudo bem. Muitas vezes, eu até tenho alguns amigos assim, eles não se consideram pessoas espirituais, não se identificam com a maioria das vertentes da espiritualidade. No entanto, são aquele tipo de pessoa que vos diz assim: pá, eu acredito na ciência, não acredito em nada destas coisas da espiritualidade, mas que eu consigo entrar ali naquele café e sentir a vibe que ali está, isso consigo. E ontem tive assim aquele pressentimento e tive aquela intuição. E há aquela pessoa que eu, estive ali ao pé dela, tive assim uma sensação estranha. Sim, existem coisas assim que uma pessoa sente às vezes e não explica. Pronto, isto já é estarmos abertos. Já é aceitarmos que existem sensações e sentimentos dentro de nós que existem e que estão ali, mas que às vezes não têm grande explicação científica, ou que às vezes nem têm explicação de forma nenhuma, porque nós não vamos aprofundar. Eu acho isso bonito. Nós nem temos que ser espirituais, nem temos que deixar de ser. Para mim tudo é válido. Quem acredita numa coisa, quem acredita noutra, quem acredita nas duas. Tudo é válido, não tem que haver qualquer tipo de julgamento. No entanto, tem que haver abertura. Eu sinto que um dos grandes pilares desta vida é a abertura. É ter o nosso coração aberto. E é às vezes termos aquele arrojo. É isto e aquilo. Olha, isto até faz sentido. Ou então, olha, isto realmente não fazia sentido nenhum, ainda bem que fui ver. O meu apelo aqui é apenas que realmente estejamos mais abertos a descobrir, a explorar. Que isto possa ser uma conversa saudável, uma partilha saudável, como qualquer outra temática. Para quem começou agora o seu caminho de descoberta espiritual e de e de exploração interior, eu desejo que o vosso caminho seja muito mais fácil que o meu, muito mais leve, e que a vida vos leve sempre para aquilo que faz sentido para vocês, para aquilo que ressoa convosco. Sobretudo para aquilo que ressoa com o vosso coração. Porque o mais importante no caminho espiritual é o coração. Muita gente utiliza os seus conhecimentos espirituais ou aquilo que vão aprendendo para coisas não tão boas. Lá está, existe de tudo neste planeta. Também na espiritualidade existem más intenções. Também na espiritualidade existem mentiras. Também na espiritualidade existem ilusões e equívocos. Como em tudo na vida. O mais importante é termos o nosso coração como bússola. O nosso coração tem que ser a bússola do nosso caminho espiritual. Não se deixem levar pelo ego espiritual, pela ilusão, pela falsa sensação de poder que isso vos possa trazer. Isto é muito importante, malta. Mantenham-se puros no vosso coração. Mantenham-se humildes. A humildade é uma das características mais importantes quando estamos no nosso caminho da espiritualidade. É o eu sei que nada sei. É o manter aquela humildade de ok, eu estou a descobrir isto sobre mim, sobre esta temática, isto é maravilhoso, mas mantenham-se humildes.
E, sobretudo, se encontrarem coisas no vosso caminho que não ressoam convosco, seja de que forma for, mudem de direção. Mudem de direção. O caminho espiritual é muito isto, é estarmos sempre a mudar de direção. Mudamos de direção, vamos sentindo o que é que faz sentido, o que é que não faz. Isto não significa que certas pessoas não tenham um caminho linear. Isto, nem toda a gente é igual, nem toda a gente vai querer explorar todas as áreas da espiritualidade. Há pessoas que exploram uma e continuam a explorar essa até ao fim dos seus dias neste planeta. Nem todos nós somos iguais. Claro, eu utilizo aqui a minha experiência e o meu exemplo. Mas nem toda a gente é assim. Não há certos nem errados. O meu maior conselho é: sigam o vosso coração. É importante terem cuidado com certas coisas. É importante terem uma certa responsabilidade. E claro, se conseguirem, tentem perceber o que é que está alinhado com o vosso propósito, o que é que faz bater o vosso coração com aquela sensação maravilhosa de felicidade. E está tudo certo. Obrigada por terem estado aqui comigo durante este episódio, um bocadinho diferente dos outros 3. Espero que tenham gostado e espero ter-vos aqui outra vez daqui a uns dias. Obrigada.